e compassivos. Vamos dizer todos juntos? Bondosos e compassivos. Nessas três, duas, não foi que eu dei essa formação? Não deixei vocês falarem. Essa aqui eu vou deixar mais vocês falarem um pouquinho, viu? Se vocês quiserem perguntar, quiserem também falar alguma coisa, fiquem à vontade de perguntar. Vou começar, depois eu abro para vocês interagirem. E aqui fala um pouco mais da questão dessa bondade, deste fazer o bem ao próximo, ser benigno com ele. E isso tudo entra o exercício do perdão, a não cobrança. Uma palavra que é usada aqui, que é a questão do vitimismo, né? Eu até falei não no curso que eu dei aqui, porque é o terceiro que eu participo aqui em Horizonte. Eu lembro que no outro, não nesse, não sei como é que eu consigo lembrar, só é graças a Deus mesmo, porque lembrar do que eu falei de lá para cá e para cá, essa é a diferença do vitimismo. O que a pessoa que é vítima, ela pode fazer, né? A palavra vítima, ela tem vários sentidos, né? Sentido mais positivo, sentido mais negativo. Mas o vitimismo tem um sentido muito negativo. É alguém que tem muita pena de si mesmo. Ela olha para a sua história e diz assim, como alguém foi capaz de fazer isso comigo? Como eu sofro, como ninguém me dá atenção. É uma certa postura de justificar sempre os próprios fracassos, erros, e ter aquele ato de dó de si mesmo, né? Não é uma compaixão boa de si, mas é uma pena mesmo. E ao mesmo tempo que a pessoa tem essa postura de vítima, no sentido ruim, ela vai procurar um culpado. E se eu sou vítima, alguém está me fazendo de vítima, não é isso? Eu vou procurar culpar alguém, vou procurar não perdoar. Eu vou dizer assim, olha, eu tenho esse trauma, eu não consigo dar esse passo, então o culpado é minha mãe, o culpado é meu pai, o culpado é meu esposo, o culpado é minha avó, o culpado é minha professora. E dentro desse processo, a gente pode achar pessoas que tenham culpa. Você pode ter culpas, eu posso ter culpas, cada um de nós pode ter as culpas, ou quem conviveu conosco que convive. A culpa não é um sentimento em si ruim. A gente comete um erro, quem não tem nenhum problema grave, patológico, é para se sentir culpado, sim ou não? Imagina você bate em alguém, Deus o livre, está no carro, aí vai passando ali, aí bate em alguém que está vindo de moto. Uma pessoa sensata, ela faz o quê? Ela para o carro e vai socorrer, porque ela se sente culpada do acidente. É ou não é? Aí há uma pessoa que sai de forma desordenada e acelera o carro. Pode ser uma pessoa muito nervosa também, mas ela não está assumindo dentro de si aquele sentimento de culpa. Ela está desordenando aquela culpa, está descontrolada, deixa o medo tomar de conta, né? Ela não consegue ali administrar bem. A pessoa ofendeu a esposa. É normal que ela sinta um sentimento ali de culpa e depois ela administra aquela culpa pedindo perdão, sim ou não? Então o sentimento de culpa em si não é ruim nem é mal, é o que você faz com ele, né? Então, a culpa é um sentimento amoral. Nem é ruim, nem é bom. É amoral. Só que o vitimismo, ele sempre procura o culpado. O culpado sempre são os outros, ou posso ser eu mesmo. Assim, não, eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar, eu não sou capaz. Eu já desisti, eu já tentei. Eu não consigo.
Eu, eu já tentei rezar, mas eu não consigo rezar. Eu já tentei sair desse pecado, mas não tem jeito para mim não. E a pessoa se entrega às próprias fraquezas. Ela vai sendo vítima de si mesma. E por que que isso é um grande problema? Primeiro porque nós somos filhos, como a gente falou na outra formação. Nós não somos, diga comigo, bastardos. Se nós somos filhos, nós somos livres. Ou seja, eu não posso admitir que um filho de Deus possa dizer que vai viver a vida inteira refém de um trauma. Você pode passar um processo mais demorado de libertação. Aquele trauma pode doer mais tempo, mas se esse trauma te leva a ter mais facilidade, a tender mais a abrir brecha para um pecado, você deve buscar mais ajuda. Seja ajuda espiritual, ajuda psicológica. Mas você nunca pode dizer, eu serei eternamente vítima da minha história. Ou então eu vou ser eternamente vítima desse trauma. Porque, sei lá, eu fui criticado, eu fui traído, eu fui enganado. Ou seja, alguém que olha para a sua história e vê os traumas como desculpa para estar no pecado, está fazendo o quê? Se enganando. Os traumas não são desculpa para a gente viver escravos do nosso pecado. Os traumas existem? Sim. Eles são doloridos? Sim. É difícil às vezes a gente conseguir sair deles? Sim. Às vezes passa anos a fio. Às vezes a gente pensa que já venceu e desenterra de novo, né? Tem lá uma coisa que desenterra aquilo. Puxa vida, eu achei que tinha vencido esse negócio. Voltou de novo, misericórdia, né? Só que tudo isso pode ser vencido. E como é que a gente vai vencendo e exercitando isso? A vida fraterna, a vida comunitária, é uma oficina de cura. É uma grande oficina onde Deus vai realizando em nós esse processo de amadurecimento. Por exemplo, às vezes a gente acha assim, poxa vida, até um ditado popular, né? O bichinho ruim de lidar é gente. É melhor lidar com bicho, né? A gente diz muito isso, né? Só que bicho não vai te tornar santo. Foi? Ah, eu queria ouvir essa frase. Diz de novo para mim. Pode dizer. Aí agora eu vou te provar que sim. Mas eu vou te provar, não é para te humilhar, não, viu? Isso é te humilhar para te santificar. Não, tô brincando, viu, irmão? Ela falou assim: mas tem gente também que não torna, não. Tem-se parte de verdade, irmão, que você falou. Não tá totalmente equivocada, não. Tem partes aí que tirou nota 5, viu? Tirou muito, né? Estudar mais pro Enem passa, né? Quem é que a gente acha que não nos santifica, né? A palavra está falando o que para nós, aqui no ensino? Sede uns com os outros bondosos e compassivos. O motorista do Uber vem, aí ele... Estou saindo de casa, um exemplo, né? Aí sem querer me atrasei, porque digamos que eu tenho que pegar a Bíblia, acabei demorando um pouquinho mais, 2003, eu... Bora, macho, estou avexado. E começa a bravejar comigo e dizer um monte de coisas indelicadas. Aí eu tô vindo aqui pro retiro, para esse precioso pregar. Eu entro no carro com a cara ruim. Bom dia. Aí, você não tem vergonha na cara não de ficar dizendo isso comigo? Eu devia.
e ir com outro agora. Aí ele começa a dizer coisa comigo, eu discutir com ele, e dizer que eu vou processar ele, vou reclamar para a UB e tal. Essa é a forma de eu tratar ele, mas eu fui bondoso e compassivo, sim ou não? Sim ou não? E ele comigo? Não. Mas digamos que esse mesmo UB me fez isso. E eu entro e digo assim, ô irmão, me perdoe, viu? Porque estava um pouco atrasado, mas eu acabei esquecendo algo, mas peço desculpa, Deus te abençoe. Eu sei que vai cobrar um preço aí, mas se for possível, eu lhe dou um pouquinho a mais, se eu estiver aqui, mas se não der, me deixe seu número que eu te passo um pouquinho a mais, vou rezar uma Ave Maria por você, pela sua família, tá bom? Eu peço perdão mesmo, tá bom? Eu vou estar rezando o retiro por você. Quando quiser fazer uma visita, novamente, ali no Shalom, fica em tal local. A sua família está bem? Como é que tá? Como é o nome do senhor? Eu fui bondoso e compassivo, sim ou não? Esse homem me fez algum mal? Não. Santa Teresinha fala assim, ó. Ninguém pode te fazer mal, senão você mesmo. Quem vai escolher que ele pode me fazer mal? Eu. Vou dar outro exemplo, mas isso aqui não aconteceu comigo não, viu, gente? Isso daí que eu tô falando hoje, né? Agora o exemplo que aconteceu comigo. Eu acho que eu falei da outra vez, não sei se eu falei. Acho que eu falei, só que foi no outro retiro, só alguns que, se tiver, vai ser repetido, né? Os testemunhos de Jeová. Vocês lembram quem ouviu esse testemunho do testemunho de Jeová? Eu estava em casa, estava vindo, aliás, da missa, né? Lá do Chorozinho. Comunguei tudo direitinho. Aí vinha para casa e de repente aconteceu que quando eu ia descendo lá do carro, eu vi um monte de testemunho de Jeová passando. Um monte, né? Domingo, eu falei assim. Aí eu pensei, esses hereges tudo na casa do povo de domingo, como sempre. Hoje eu pego eles. Eles não escapam hoje. Eu nunca falo nada, mas hoje eles vão ouvir. Hoje eu vou defender minha fé como nunca. Eles vão ver o que é bom para tosse. Eu vou esperar eles lá em casa. Eu vou esperar só eles tocar a campainha. Aí eu fiquei pensando assim, quando eles perguntarem, já sei o que eles perguntam, eu vou falar logo sobre a Trindade e desmascarar a heresia deles. Vou mandar eles entrarem e vou desmascarar todos. E começou a tomar de conta de mim uma ira, uma raiva imensa para me pegar eles. Eu falei, essa ira aqui é Deus está me dando para detonar os hereges, né? Eu estava sendo bondoso e compassivo, sim ou não? Tava, gente, que é isso. Era o pessoal assim que engana o povo, né, não? Aí chego em casa, tava me trocando, passa 5 minutos, aí toca a campainha. Quando tinha, agora não presta mais. Aí vamos lá. Aí toca quem é? Aí fulano, aí fulano. Ah, são eles. Aí nessa mesma hora eu falei assim, ó, bem rapidinho, acho que foi, acho não, foi o próprio Deus que fez eu suplicar. Eu falei, vinde Espírito Santo, me conduz nessa conversa. Acho que o próprio Espírito fez eu clamar ele mesmo, entendeu? Na mesma hora. Aí na hora que eu fiz isso, meus irmãos, foi mesmo assim que o Espírito Santo dá um soco na minha cara. Eu fiquei pacificado, que aquela raiva que tinha se transformou em amor, em pacificação. Aí eu abri um senhor Beltão e outro senhorzinho. Aí eu falei, oi, tudo bem? Aí eles falaram, né? Eu falei, tudo bem. Aí vocês querem entrar? Aí ele, quero. Não, porque a gente queria falar da palavra de Deus e tudo mais para você, você pode vir. Eu falei assim, eu também prego assim, tudo. A gente poderia conversar um pouquinho? Pode ser. Vamos entrar aqui, tomar um cafezinho, um chá. Ele falou, tá certo. Aí eu sei que a gente começou a conversar, e foi uma conversa tão boa, agradável. Ele falou assim, eu conheço você, você é do Shalom, há mais de 10 anos você morou lá perto de casa, uns 15, 20 anos atrás. Eu sempre lhe via passando lá para o Shalom, e eu pensava assim, aquele menino deve ser muito zangado, viu? Deve ser briguento. Um dia se eu passar na casa dele vai ter briga, viu?
E eu tinha um mau juízo de você, porque como você é doutora do Shalom e tudo, tem assim um pouco mais de conhecimento, eu imaginei que ia ter uma confusão assim, né? Mas a forma que você nos tratou aqui foi a melhor coisa que eu já vi. A visão que eu tenho agora do Shalom é totalmente outra. E a visão que eu tenho sua. Aí eu pensei, se ele soubesse. Aí eu falei, pois é, irmão, a gente tem que se amar uns aos outros, né? Tratar bem. Quando quiser vir aqui de novo, pode vir pra gente conversar. Aí fui mostrar meus livros para ele, dar um pouquinho, falar um pouco da caminhada, testemunhar um pouquinho o que Deus fez na minha vida. Ou seja, tô querendo dizer o quê? Aqueles homens, eles poderiam ter saído como? Ter me feito um grande mal, mas ou eu ter me feito um grande mal, sim ou não? Sim. Certa vez eu estava na farmácia Pague Menos. Chego já, viu, irmão? Aí. Tô chegando, viu? Do 5 em diante. E esse ainda tá nota 10, eu tá pensando, né? Tá na farmácia Pague Menos. Aí o que acontece? De repente chega uma irmã muito nervosa, dizendo um monte de coisa, e teimando e falando coisa. E falei assim, ô irmãzinha chata, viu? Pensei comigo, não é só reclamando e falando um monte de bobagem. Aí eu falei, não, irmã, e ela dizendo, antes era 2 filas, agora é um, e isso aqui, o outro, e pá, e eu pessoas enjoadas, pensando só comigo, né? E aquilo me incomodando, porque eu achando a atitude dela ridícula, né? Pensando dentro de mim. Eu falei assim, vou já dizer alguma coisa com ela. Aí eu falei assim, irmã, não, agora porque a fila mudou um pouquinho aqui. É diferente, mudou o processo. Aí ela, não sei o quê. Aí eu, furioso dentro de mim, para dizer assim, que mulher destrambelhada, né? Um homem velho, né? Aí quando eu ia dizer isso, para dizer assim, minha irmã, se acalma, que coisa sem noção a sua, né? Aí a irmã bateu em mim e falou assim, ei, irmão, a sua voz é tão pacífica. Você é do Shalom, né? Isso já, eu sou da comunidade, foi ano passado, né? Há 4 anos que eu falei assim. Vocês do Shalom tem uma voz tão pacífica. Só ouvir a sua voz me deu uma paz tão grande que a gente já fica em paz só ouvir a voz de vocês. Eu falei, meu Deus do céu. Eu poderia ter acabado com. Ela falou assim, e o Shalom é aberto que dia? Eu falei assim, não, irmã, é aberto tal dia e tal. Eu falei assim, meu Deus, interiormente, né? Eu poderia ter acabado com a evangelização agora, né? Tanto com aquela mulher, como quem estava atrás, como com todo mundo. Resumindo, quem pode nos fazer mal, como fala Santa Teresinha, quem é? Somos nós mesmos. Aquela irmã, ela é instrumento de santificação para mim quando? Quando ela está nervosa e ela me chama a ser mais paciente, por providência de Deus. O motorista que anda rápido, e eu quero que ele ande mais devagar, ele também é chamado, ele também está sendo instrumento de Deus para que eu tenha mais fé que eu não vou morrer naquele dia e comece a rezar o texto, né? Seja mais paciente, porque eu evangelize ele. Aquele marido que não é convertido, ele é instrumento de Deus que me santifica, porque eu vou ter que rezar em dobro, ser paciente em dobro, ser humilde em dobro, ter virtude em dobro, para quê? Para ajudar ele. Ou seja, todas as pessoas que têm. Isso aqui vai escandalizar vocês. Vocês estão na cadeira, né? Dá para não cair para trás, né? Cair para frente é difícil a pessoa cair assim, né? Só se jogar, né? O que acontece? Até o demônio é instrumento para a nossa santificação de forma indireta. Por que Deus permite que o demônio te tente? Deus podia impedir que o demônio te tente, sim ou não? Por que ele deixa? Ele quer. Ele é masoquista, Deus, né? Assim,
Eu quero enviar os demônios para tentar os meus filhos. E você é, irmã, tentado? Quem é tentado aqui? Levanta a mão. Todo dia? Todo dia vocês são tentados? Sim. E eu pergunto, quando vocês vencem a tentação, vocês se tornam mais o quê? Mais fortes, sim ou não? Mais vigilantes? Buscam mais a graça? E quando caem? Fica mais humilde, né? Um pouquinho. Pelo menos deveria, né? Esse, poxa vida, eu me achava tanta coisa. Eu me achava tanta titica de galinha. Eu me achava mais ou menos, que é bosta de jumento, né? Redondo não é quadrado, né? Eu me achava tanta coisa. Mas eu nem era tão forte. Caí de novo. 10 anos que eu não caía. Às vezes a gente tá assim, tão orgulhoso, ó. O irmão tá contando o pecado que tá caindo, a pessoa assim, ó. Pois é, antes eu também era assim. Mas não faço olhar de desprezo, não. Mas lá no interior, a cara assim, ó. Pois é, antes eu também caía. Lá no interior, desprezando a pessoa. Antes, quando eu acompanhava as pessoas, antes, não é que eu não acompanho, não, mas quando eu acompanhava a pessoa lá, de desprezo, a pessoa contando assim, a miséria, eu. Miserável. Cair numa coisa dessa é muito fraco. Né? Como é que a pessoa cai nisso? Ô, bicho ruim. Eu não dizia exatamente assim, mas o sentimento de desprezo era esse. Não dava 2 semanas, eu tinha caído no pecado pior do que aquele. Eu falei, Senhor, misericórdia, eu sei que eu sou miserável. Aí passava um tempo de novo, aí vinha para alguém no acompanhamento, contava umas desgraças medonhas, aí eu olhava aí. Mesmo olhar de desprezo. O orgulho, a soberba. Aí passavam uns dias eu caía do mesmo jeito. Não o pecado da pessoa, em outro, até pior. Aí com o tempo, quando a pessoa chega e conta um pecado pior que for, qual é o sentimento do meu coração? Sejam bondosos e compassivos. Eu falei assim, eu não me espanto mais com nada. Eu falei, meu irmão, você vai vencer. O que só pode ter para com. Se a pessoa disser que matou, que roubou, que estrupou, que traz esposa todo dia, que faz que aquilo, o sentimento que vem no meu coração qual é? Compaixão. Porque eu posso fazer 1000 vezes pior do que aquilo. Vocês estão entendendo? Enquanto a gente não se reconhecer como Santo Agostinho, São Francisco, que falaram assim, ó, se Deus não tivesse me dado a sua graça, eu seria pior do que aquele ladrão. Quando você olhar para uma prostituta, você fala assim, ó, eu poderia ser muito pior do que ela. E fazer coisas pior do que ela. E os pecados que eu cometo interiores talvez sejam muito piores do que o que ela comete. Vai nos levar a ser o quê? Bondosos e compassivos. A gente olha para o irmão e fala assim, esse irmão tem uma caminhada dessa e faz isso. Essa frase quer dizer o quê? Que a gente não se conhece. É ou não é? É sinal que a gente não se olha no espelho. É claro, gente, que tem irmãos que a gente tem que pedir a graça de Deus assim, dizer assim, meu Deus, tu criastes essa pessoa e destes o dom para ela testar todos os níveis da minha paciência todos os dias. Obrigado, sim. Mas eu não passei no teste. Vou me confessar de novo. Claro que tem essas pessoas que ela foi permitida por Deus para lhe testar todo dia. Que você olha assim, a pessoa é chata, é incômoda, não se toca, não se manca. Não, mas é o teu irmão, é ele mesmo, sai com ele que vai te fazer santo. É esse irmão. Ele é o encaixe certo para a tua santidade.
Diga para o seu irmão, diga assim, você é o encaixe certo para a minha santidade. Tipo, você é um martelo e prego. Tome na cabeça, né? Ou seja, aquele irmão que fala alto, ele é o irmão perfeito para você que não gosta de voz alta. Aquele irmão que tem a boca podre, é o irmão perfeito para você que odeia isso. Aquele irmão assim que não se arruma, é o irmão perfeito para você assim que gosta de tudo assim, perfeito, né? Tudo engomadinho. Aquele irmão desorganizado, é o irmão perfeito para você que gosta de tudo organizado. Ele é o encaixe certo para você ajudá-lo a melhorar. Mas não é para você espancá-lo, não. É para você ajudá-lo. Não é para você esganá-lo, não. Ajudá-lo a ser santo. Não é tipo assim, o teu marido que deixa a toalha toda vez, quase dentro da privada, na porta. Você, meu amor, eu não já disse que era para colocar ali. Eu já estendi. Eu já falei. Mas falou quando? 300.000 vezes. Amor, fala só mais uma. Pois é essa pessoa. Aí você olha para a comida da sua esposa, meu amor, quando é que você vai aprender a cozinhar? Amor, mas só tem 25 anos de casado, besteira, né? Eu vou aprender a cozinhar quando tiver 50, né? Besteira. Ou seja, é a medida certa. Aí é o exercício, sede bondosos, compassivos. Pronto, 26 minutos falando, agora é a hora das perguntas. Deu para entender, né, irmã? Eu... Você tirou 5, viu? Será? Ela não entendeu, não. Tirou 3, viu, só. Baixa. Eu tentei deixar essa pregação mais realista possível, certo? As outras foram um pouco mais profundas, entre aspas. Essa, entre aspas, foi mais rasa, mas foi mais na carne. Beleza? Alguma pergunta? Pronto. Vai falando essas coisas aí, eu vejo assim. Ei, como é que a gente colabora? Coisa assim, né? Porque ele vai falando é show. Até eu fiquei desanimado aqui, pegando. Quando a gente vai botar em prática no dia a dia, o negócio não sai muito bem como a gente planeja, não. É verdade. Tem que ter ação preferencial. A gente procura assim, a graça assim, aí, sabe? Não tô achando mais. Mas de fato é a graça, né, meus irmãos? Porque, por exemplo, Santa Teresinha, ela diz assim que tinha algumas vezes que ela olhava para os irmãos e o demônio colocava diante dos olhos dela o defeito dos irmãos, né? Aí ela fazia um exercício que ela entendia que era Cristo colocando no coração dela. Que aquilo que o demônio colocava como defeito poderia ser uma grande virtude dos irmãos. Só que ela estava enxergando como o quê? Como defeito. Tipo, digamos que tem um irmão aqui correndo, igual um doido. Aí o demônio fala, criatura abestada, ansiosa, atrapalhada. Aí Deus olha, seu irmão zeloso, doado, ofertado. Aí você olha para o irmão ali, no cantinho dele, aí o demônio coloca, uma pessoa fechada, isolada, tímida, esquisita. Aí Deus, a mesma pessoa. Que irmão contemplativo, discreto, simples, humilde, tão calado, sereno. Te aprende com ele.
É o mesmo irmão e a mesma atitude. Só quem está movendo um olhar é o espírito maligno e o outro é o Espírito Santo. E ela falava, né, muitas vezes, as irmãs vinham me elogiar, e assim como eu fiz com elas, eu também fazia comigo. Ela dizia assim, Terezinha, você fez muita coisa boa. Aí eu pensava, mas da mesma forma que eu fazia com elas, tinha coisas que eu também fazia, achando que podia ser virtude, mas era movida pelo amor próprio. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos, eu chego aqui, né? Tá essas cadeiras, ninguém. Ô povozinho, parece que não tem homem no Shalom, né? Povozinho preguiçoso, ô bando de homem frouxo, viu? Aí começa a vexada aqui, né? Começa a botar as cadeiras tudinhas, ajeitar o som. Aí quando a Jéssica chega assim, ô irmão ofertado, pensa, né? Ô irmão ofertado, ô irmão santo, viu? Ela pensando, né, a Jéssica? Só que o Oséias que está fazendo isso, está fazendo o quê? Morrendo de julgar os irmãos. Novamente eu volto porque eu falei. A santidade é algo que escondido. Porque eu posso estar fazendo esses atos exteriores para quê? Morrendo de raiva. Só aparência. Então a santidade não está simplesmente no ato externo. Embora os atos externos transbordem a santidade. É um pouco paradoxal, né? Muito, né? Porque, por exemplo, outra atitude seria assim, ó. Eu chego aqui morto de dor e falo assim, meu Deus, vou ajudar a colocar essas cadeiras por amor a ti, amor aos irmãos aí. Bem devagarzinho. Aí chega a Jéssica novamente. Homem lesado, coloca bem devagarzinho, isso aí deve ser muita preguiça, né? Para ver se chega alguém para ajudar. É muita falta de amor a Deus, né? Hã? Bota devagar assim para ver se chega alguém para ajudar, para ver se o pessoal percebe que ele está sentindo alguma coisa, fingindo que está doendo. Ou seja, o irmão está ali se sacrificando, se ofertando, não quer que ninguém perceba e está havendo o que? Um ato de julgamento. Entende que é a mesma atitude, as mesmas cadeiras, o mesmo local, só que um irmão está fazendo de forma santa e o outro de forma hipócrita. Um está sendo movido pela graça e o outro pela desgraça do amor próprio, pela desgraça de querer ser louvado pelos homens. Isso só se dá, meu irmão, se a gente tem que fazer o que todo dia? Vem Espírito Santo, me dê a graça de fazer hoje a vontade de Deus. Ou seja, todo dia a gente tem que pedir a Deus a graça de viver a vontade de Deus. Todo dia, todo dia, todo dia. Nas histórias dos santos, tem vários casos de pessoas que moravam na rua como mendigo e Deus falava com os santos, né? Eles perguntavam, Senhor, eu queria aprender com um santo, com uma pessoa que seja muito santa. Aí Deus mandava eles ir para onde? Para a rua. Aí chegava lá e encontrava o quê? O mendigo que estava num grau de santidade maior do que o próprio santo. Como foi que você aprendeu isso? Aí perguntava o santo, né? Não, eu aprendi quando alguém me dava uma esmola, eu louvava a Deus. Quando negava, eu louvava a Deus. Quando eu comia, eu louvava. Quando eu passava fome, eu louvava. Vivia em silêncio, rezava direto, passava frio, passava calor, mas tudo no louvor. Ou seja, os mendigos iam ali, se unindo a Deus, morriam, e ninguém nem sabia que ele era o santo. Só quando Deus revelava a alguém, que tinha grandes santos ali. Ou seja, na sua casa pode ter, ou na sua família, uma senhorazinha que é uma grande santa. Por exemplo, a minha avó, eu considero ela uma santa. Vai fazer 90 anos. Ela já teve algumas experiências, mas santa mística não, mais santa, eu conheço a vida dela. E algumas coisas que ela partilhou comigo, sem ela perceber que eu estava examinando ela, para mim é uma pessoa de altas moradas já. Né? Mas será que alguém percebe que ela é isso? Sabe que ela é virtuosa, que ela é boa, mas pelo que eu estudo da vida dos santos,
dá para ver sinais de santidade na vida dela. Mas é alguém que tem uma vida super normal. E eu conheço ela já desde pequenininho, mas os sinais de santidade da vida dela são claríssimos. E tem coisa da vida dela que ela partilhou só comigo e ela pediu o segredo, né? Quem não é santo faz o quê? Conta para todo mundo, né? E no dia que uma das coisas ela contou e ela chorou. Falou assim, não conta para ninguém não, senão vão achar que eu tô doida. Foi no dia que ela ouviu a voz de Deus de forma muito clara, porque como ela não é da renovação nem nada, né? E ela achou estranho, né? Deus falar com ela de forma muito nítida, como se fosse uma voz, tipo uma voz externa mesmo, né? Muito forte. E outras experiências que ela teve, bem forte. Então, a gente às vezes tem que estar muito atentos, porque às vezes Deus permite alguém para nos santificar, pessoas que nos perturbam, nos perseguem, nos maltratam, não nos compreendem, pessoas até da igreja, da comunidade, da obra, e não são bondosos e compassivos com a gente. Outras vezes são mais do jeito deles e a gente não entende. E às vezes Deus nos permite pessoas muito santas e a gente não enxerga, né? Como não enxergaram Santa Teresinha, viu? Ninguém achava que ela era santa. Até quando foram. Assim, tem que canonizar Santa Teresinha, quando foram olhar o livro dela e disseram para as irmãs: se for canonizar a Teresinha, tem que canonizar todas nós. Porque a vida dela era como a nossa, né? Uma vida normal. Mas depois elas foram ver o grande furacão de santidade que era Santa Teresinha. Então estejam atentos aos santos que podem ter ao seu redor, certo? Na sua família. E é isso. Tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? O tempo, Denise, vem para a gente cantar aqui um pouquinho, encerrar, né? Tem mais alguma pergunta para fechar com chave de ouro? Mas é isso mesmo, irmão. Sem a graça é impossível. Jesus fala em João 15, sem mim nada podeis fazer, nada. Nada mesmo. Não. O que agrada a Deus. Essa parte. Sim. São João da Cruz, por exemplo, ela perguntou assim, quando há uma perseguição, pode-se enxergar Deus aí? Santo Agostinho falava assim, né? A igreja caminha nesse mundo entre as consolações de Deus e a perseguição dos homens. Então, a marca do cristão é ser perseguido. Mateus, capítulo 5, versículo 11, fala assim, ó, bem-aventurado sois vós quando forem perseguidos e caluniados. Ou seja, a maior bem-aventurança é o quê? Ser perseguido e caluniado e mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, a perseguição e o martírio é o grau mais heróico para quem segue a Deus. Se a gente não for perseguido em algum momento da nossa vida, é porque a gente está sendo muito michuruca. Tem que ser perseguido pelo capeta e pelos secretários dele. E às vezes a gente também, mesmo sendo de Deus, se torna secretário dele de forma estagiária. Né? Sabe o que é de forma estagiária? Mesmo sendo de Deus, a gente às vezes dá lugar para o diabo há alguns instantes. Eu lembro que a Girlânia, esposa do Irineu, era ainda vocacionada. Faz pouco tempo, né? Vocacionada, não era nem isso. Eu acho que era namorada do Irineu ainda, na época. Eu falei uma palavra de sabedoria, ela, obrigado, Oséias, isso foi de Deus. Deu 5 minutos, ela falou assim, Oséias, sai daqui, você está sendo usado pelo diabo. Ou seja, fui usado, manifestei a graça de Deus, daqui a pouquinho eu fui estagiário de Satanás. Todos nós podemos ser. A gente precisa estar muito atento. Porque muitas pessoas, às vezes é como fala São Paulo, nós
Não lutamos nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Às vezes, dentro da obra, Deus permite que alguém, sem perceber, comece a ser esse estagiário do capeta, começa a te perseguir de uma hora para outra, com inveja, com raiva, não te entende, e você diz: Senhor, essa pessoa não está percebendo. Jejue por ela, reze por ela, e ama essa pessoa mais ainda. São João da Cruz, por exemplo, só para terminar, ele foi preso e foi lá que ele começou a ser inspirado para escrever a Noite Escura, tempo que ele passou quase 9 meses na prisão. Quem prendeu ele? Os irmãos dele do Carmelo. E o que ele fazia? O que acontecia com São João da Cruz? Comia bem pouquinha comida que davam para ele, num quartinho trancado, quase escuro, e quase toda semana tiravam ele para quê? Para dar um abraço nele, era para dar uma pisa de chicote. Para ele desistir da reforma do Carmelo com Santa Teresa. E ele só escapou porque, por milagre de Nossa Senhora, ele conseguiu fugir daquela prisão. E de lá ele saiu inspirado para escrever A Noite Escura, outras obras e fazer a grande reforma do Carmelo, mais ainda. Então, se os santos foram perseguidos, esse é o nosso caminho. Se Cristo foi perseguido, esse é o nosso caminho. Vamos cantando essa música de coração inclinado. Assim como Santa Teresinha, nesse caminho de perfeição, esse caminho de pequenez, pedir a Deus que o nosso coração possa agradar o Senhor. O que agrada a Deus em minha pequena alma. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus Em minha pequena alma. em minha